Olá, meus irmãos, graça e paz. Muito bom dia a todos vocês. Hoje, dia 19 de março de 2023. E a palavra do dia hoje se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo por número 19, a partir do versículo 1, que nos diz assim a palavra do Senhor. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo: Que entrarás para ser hóspede de um homem pecador? E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor pela sua palavra. Observe que o texto é uma história extraordinária. A Bíblia vai nos dizer que esse homem, por nome Zaqueu, nos dá a entender que ele já tinha ouvido falar de Jesus. E vendo que Jesus ia passar por ali, vinha uma grande multidão, então aquele homem apressadamente sobe ali em uma figueira, e para que venha ver Jesus. Ele tinha apenas ouvido falar de Jesus, nos dá a entender a ler o texto, mas ele queria ver com os seus olhos. E a Bíblia vai nos dizer que quando Jesus passa com aquela multidão ali, e quando ele está em cima daquela árvore, a Bíblia nos deixa claro que Jesus olha para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Observe que os publicanos, cobradores de impostos, eram pessoas impopulares diante dos judeus. Eram pessoas intocáveis. Os judeus não queriam nem sequer tocar em um publicano, pois eles cobravam impostos ali para Roma, e muitos daqueles publicanos eram ali judeus nascidos, judeus de nascença, a qual optaram a trabalhar ali para o Império Romano e ser um cobrador de impostos. Então eles, para aqueles judeus, para os religiosos também, eram pessoas tidas como traidores. Eram pessoas intocáveis, pessoas pecadores, até porque eles enricavam verdadeiramente por conta de cobrar impostos abusivos. E o povo às vezes não queria nem sequer pagar esses impostos, por conta que era um povo ímpio, um povo pecador, adoravam outros deuses, e os judeus impunham ali a não querer pagar esses impostos, mas eles eram obrigados a pagar esses impostos abusivos. E então a Bíblia vai nos dizer que ele resolve ver Jesus. Tem a curiosidade de ver quem é Jesus. E Jesus, ele fala o seu nome: Ei, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E o texto vai nos dizer que o povo começou a murmurar. Ele vai se hospedar na casa de um pecador? E a Bíblia vai nos dizer que o próprio Zaqueu vai dizer: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado, o restituo 4 vezes mais. Ei, Zaqueu sabia que ele cobrava esses impostos abusivos ali
daquelas pessoas, sabia que havia defraudado sim, mas ao Jesus chegar na sua casa, você vai ver que ele começa a já gerar mudança ao se encontrar com Jesus. Veja que ele demonstra uma mudança interior por meio da ação exterior. Ele vai dizer, se eu tenho defraudado, eu irei restituir 4 vezes mais, Senhor, ao se encontrar com Jesus. Porque não vale a pena você apenas dizer por pensamentos ou do coração que serve, que é um cristão, que conhece Jesus, sem que você venha exercer a fé e exercer também, mostrar uma mudança, saindo do interior e acontecendo uma mudança exterior. Ele está demonstrando aqui arrependimento. E você vai ver que o texto diz que ele era rico, porque tem pessoas que acham que os ricos não entram no reino dos céus. Ei, o que não entra, aquela passagem que Jesus diz que difícil é um rico entrar no reino dos céus, são pessoas que são apegadas ao dinheiro. São pessoas que fazem com que o dinheiro seja o seu Deus, Mamon. Mas não existe pecado nenhum em as pessoas ter riquezas. Mas a riqueza desse homem aqui era por conta dos pecados, por conta das cobranças de impostos abusíveis. Mas ao se encontrar com Jesus, ele se arrepende ali e quer restituir ali para as famílias a qual ele, se porventura, tivesse defraudado. E Jesus ele vai dizer, veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem, se referindo a ele mesmo, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Cristo estava dizendo, ei, eu vim para buscar e salvar todos que estão perdidos. Esse também é filho de Abraão. Jesus, ele morreu por todos. Infelizmente, assim como aconteceu desse povo estar murmurando e reclamando, porque Jesus chegou, entrou na casa daquele homem pecador, muitas vezes acontece nos dias de hoje também. As pessoas querem escolher quem Deus deve salvar ou não. Mas deixa eu te dizer uma coisa, aquele que você odeia, que você não ama, que você tem ódio, Jesus morreu por ele também. É por isso que nós devemos perdoar a todos, porque Cristo também, Deus, ele trouxe o perdão para todos nós, morreu por todos. E aquelas pessoas estavam indignadas e murmurando porque Jesus entrou na casa daquele homem por nome Zaqueu. Mas Jesus ele veio buscar todos aqueles que estão perdidos. Ei! Existe solução para a tua vida, existe salvação para a tua casa e para os teus familiares. Ainda que as pessoas digam, ainda que os religiosos tenham preconceito contra a tua família, contra o teu povo, mas Jesus morreu também por você. Independente do que os outros irão achar, Jesus é aquele que vem e ele entra onde é bem-vindo, onde alguém deseja. Ele se manifesta, ele entra e ceia mesmo. Veja que esse homem por nome Zaqueu, ele teve a curiosidade, ele queria saber quem era esse Jesus. Ei! Quando você deseja conhecer a Cristo, o maior desejo é dele, de estar junto com você, de ceiar junto com você, de entrar na tua casa e colocar o que você ainda não conseguiu colocar em ordem. Ele vai colocar através da sua palavra. Bastou Jesus entrar na casa de Zaqueu, começar ali a ter comunhão com ele. E ele começou a entender e a ver as coisas que estavam fora do lugar. Automaticamente, ao se encontrar com Jesus, ele percebeu que a vida que ele levava não convinha com o reino de Deus. E o Espírito Santo é quem vai te conduzir uma mudança. Não pense que você vai mudar por si só. E que quando você mudar, você vai procurar Jesus. Não. Primeiro você busca Ele. Começa a andar com Ele. E o Espírito Santo vai te ajudar. O Espírito Santo vai te convencer. O Espírito Santo vai te moldando. Mas para isso você precisa anseiar e desejar conhecer a Jesus.
Então, nesta manhã eu te digo, ei, anseia por Cristo, busca Ele, independente do que os outros irão dizer. Muitas vezes vem pensamentos na mente das pessoas, tem desejo de ir à casa do Senhor, mas muitas vezes tem um anseio, tem vergonha do que os outros irão pensar, do que os religiosos irão dizer ao ver você sentado ali. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Cristo morreu por você. Ele veio buscar, nos resgatar aqueles que haviam se perdido. Ei, em nome de Jesus, anseia por Cristo, busca Ele, porque Ele está de braços abertos para te acolher e para te transformar e nos levar junto para o reino, para a glória dEle e termos uma morada eterna com Ele. Amém? Guarda essa palavra no teu coração e permanece firme, confiando no Senhor. Ele morreu por mim, morreu por você e Ele vai continuar a boa obra que começou na minha e na tua vida. Guarda essa palavra no teu coração e permanece firme, confiando no Senhor.